Bom, vamos lá, Vascão da Gama joga hoje à noite. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, 19 horas, Maricá e Vasco. O Cruz Maltino que entra em campo, podendo até terminar a rodada como líder. O Maricá é líder, invicto, o Vasco é o terceiro colocado invicto, tem a mesma pontuação do Volta Redonda, que joga também hoje. Então, se o Volta Redonda não ganha e o Vasco ganha, o Cruz Maltino assume a liderança do Campeonato Carioca, ainda invicto, O Vasco até aqui com 2 vitórias e 3 empates. Se a gente tirar a equipe alternativa, Fábio Carilli e o elenco principal, os dois estão aí 100% nesse Cariocão na temporada. Bom, o time para hoje deve ser o mesmo que tem jogado nos últimos jogos, nos jogos com o time principal. A gente vem falando sobre isso, falei disso ontem. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, a zaga com o João Vitor e o Lucas Oliveira, e na esquerda o Lucas Piton. No meio, Jair, Paulinho, Tietê e Felipe Coutinho. Na frente, Alex Teixeira e Verrete. Esse deve ser o Vasco. O único que ainda não entrou em campo dos principais, não foi relacionado dos principais, é o Maurício Lemos. A gente já explicou isso aqui, ainda com um pouquinho de defasagem na preparação. Ele praticamente perdeu a temporada do ano passado. Então, ainda com um pouquinho mais de cautela, o Vasco trabalha com o Maurício Lemos. Hoje à noite, Vasco enfrentando o Maricá. Eu já expliquei, mas também é bom falar de novo. O mando é do Maricá, apesar do jogo ser em São Januário, como foi na estreia contra o Nova Iguaçu. Se o Vasco vencer, pode terminar a rodada como líder. Tem que secar o Volta Redonda. Logo mais às 7. Tá certo, né? E é um jogo importante pro Vasco que, com o time principal, tá mostrando uma qualidade interessante, né, Vitor? Tem mostrado, me parece que o Fábio Carilli tá dando sequência a esse time. A gente tá vendo outros treinadores com outras estratégias. O Felipe Luiz dando minutagem pra galera, o Mano Menezes dando minutagem pra todo mundo também. Pra muitos, tá liderando a competição, é um time recheado de investimento, trabalho excelente do Reinaldo. Óbvio que o Vasco tem que vencer, é um time muito mais caro, muito mais pronto para um campeonato desse porte, mas ainda assim, guardadas as devidas proporções, ainda virão desafios muito maiores pela frente. Até aqui dos jogos que o Carilli comandou, esse tende a ser o mais difícil. Pois é, o Diogo Nascimento, não, pelo amor de Deus, não, o Vasco não precisa desse campeonato, queremos nem ir pra Taça Rio. Cara, é um campeonato que tá em disputa, a gente sempre disse aqui que é um campeonato que perdeu muito, do seu charme, enfim, mas ainda é um campeonato que tá disputando, tem que lutar pra ganhar. Acho que sim, Tá jogando. Então... Vai entrar pra perder é o Vasco, tem que entrar pra ganhar qualquer competição. Verdade. Por que o Maricá prefere jogar em São Januário? Ele passa a logística toda do jogo pro Vasco, ele não se preocupa com nada. Ele basicamente só precisa entrar em campo. Pro Maricá, que é um time inexperiente em competições desse porte, faz muito mais sentido você passar a logística pro Vasco, que é um time que já está acostumado a sediar grandes eventos, do que você puxar para um estádio que não é seu. Vamos supor aqui, o estádio do Boa Vista. Aí o Maricá vai ter que arcar com todos os custos do jogo, toda a negociação, venda de ingressos, logística do Maricá, logística do Vasco, quadro móvel. Então foi um facilitador. Agora, tecnicamente pro campeonato é muito ruim, porque você perde um mando de campo e entrega de bandeja para outro adversário. Pro teu adversário, isso pode fazer diferença lá na frente. Não que eu acho que o Vasco não tenha condição de vencer o Maricá em outro estádio, né, gente? Pelo amor de Deus, mas eu acho que fica feio. Agora, não é de hoje, né? Ele tá falando agora. Não é agora. Você vai lembrar, em 2005, a final do Campeonato Carioca foi Fluminense e Volta Redonda. E os 2 jogos foram no Maracanã. Por que não foi um jogo em Volta Redonda e outro jogo no Maracanã? Isso, infelizmente, sempre aconteceu no Campeonato Carioca. A Taça Rio, realmente... Então, a transformação da Taça Rio em torneio de consolação, ela existiu pensando em um título para um time pequeno. Só que quem bolou esse regulamento não contava que os grandes não iam conseguir se classificar, né? E aí o Botafogo já tem 2 títulos, teve aquela final Vasco contra o Botafogo. O regulamento precisa ser revisto. E este Campeonato Carioca não tem premiação, por quê? Vai ter uma premiação, né? Vai ter, ainda não está definido o valor, mas a federação informou que, de acordo com o que for arrecadado, vai distribuir em relação aos campeões, vices, enfim.